O financiamento para a construção da Caixa Econômica Federal é com certeza uma das melhores alternativas para quem quer construir uma casa, seja essa casa para morar ou seja essa casa para vender. Entretanto, a gente sabe que quando a gente fala de financiamento para a construção, às vezes é muito difícil a gente encontrar informações de qualidade de como de fato funciona todo esse processo. Então, uma dúvida que todo mundo sempre me pergunta é o seguinte: Rafael, como funciona a liberação do financiamento? A Caixa paga direto na minha conta? Ela paga todo o valor do financiamento todo de uma vez? Como que isso funciona? Então é exatamente essa dúvida que a gente vai estar tirando nesse vídeo. Pessoal, para a gente começar esse vídeo, é muito importante a gente falar que alguns conceitos precisam ser estabelecidos antes para que vocês entendam de fato como funciona a liberação de um financiamento para a construção. Afinal, existem aí linhas de crédito, existem modalidades e a liberação de um financiamento não acontece sempre da mesma forma. Mas antes de a gente entrar então nesses conceitos básicos, para então explicar como funciona a liberação dos recursos, eu peço que se tu ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve, ativa as notificações, tem muito vídeo bom aqui no canal. Agora a gente está postando 2 vídeos novos por semana, então eu tenho certeza que o canal vai te ajudar muito. E eu também já peço aí que se tu ainda não me segue lá no Instagram, segue lá, @engenheirosdozero. Todo dia tem post novo lá no Instagram e eu tenho certeza que tu vai gostar muito também. Mas vamos para a prática, vamos falar então sobre financiamento de construção. Quando a gente fala então, gente, de financiamento de construção, a gente tem 2 principais modalidades: o SBPE e o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é aquele programa habitacional criado pelo governo para auxiliar as pessoas a atingirem o sonho da casa própria. Então acontece que é um programa mais restrito para famílias com renda familiar de até R$8.000, que não tenham nenhum imóvel em seu nome. E a gente tem a outra modalidade, que é o SBPE, que esse sim é para qualquer pessoa que deseje construir uma casa para vender ou então para morar. Ele é bem menos restrito que o Minha Casa Minha Vida e qualquer pessoa que não se enquadra dentro do Minha Casa Minha Vida consegue fazer esse financiamento pelo SBPE. Gente, quando a gente fala de um financiamento no Minha Casa Minha Vida, a liberação dos recursos sempre vai acontecer por reembolsos. Ou seja, a gente executa, recebe, executa, recebe. Então sim, a gente precisa ter um dinheiro inicial para estar fazendo a nossa obra financiada. Gente, vamos lá que eu sei que ficou um pouquinho confuso. Quando a gente faz uma obra financiada pela Caixa, independente se for SBPE ou Minha Casa Minha Vida, a gente vai ter que elaborar uma planilha chamada PCI, Proposta de Construção Individual. É uma planilha que vai nortear todo o nosso financiamento, que é um cronograma físico-financeiro da nossa obra. Então nessa planilha a gente divide a nossa obra em etapas, sendo que cada etapa corresponde a um mês da nossa obra. E cada mês vai ter um percentual de o quanto vai ser executado. Então, por exemplo, vamos imaginar uma obra aí de 10 meses, cada mês aí com 10% de execução. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, de fato, executar esses 10%, comprovar para a Caixa que a gente executou, seja por uma vistoria de um fiscal da Caixa ou pela apresentação de um relatório fotográfico, a famosa planilha PLS, planilha de levantamento de serviços, ou seja, a gente comprova o físico, a gente comprova a evolução da obra e a Caixa nos paga esse valor referente ao financiamento. Ou seja, executei 10% da obra, recebo 10% do meu valor do financiamento que vai para a obra. Executei mais 10%, recebo mais 10%. Então, no Minha Casa Minha Vida, é sempre assim, é sempre por reembolsos. Já no SBPE, pessoal, existe aí um benefício que quando a gente faz um financiamento pelo SBPE e não utiliza o nosso FGTS no financiamento, a gente consegue solicitar um adiantamento de 20% do valor do financiamento para iniciar a obra, sendo que esses 20% são limitados às 2 primeiras etapas da obra. Ou seja, de imediato, a gente consegue já estar recebendo 20% do valor do financiamento, limitado aos 2 primeiros meses de obra, para já estar iniciando ela. As demais etapas são por reembolsos. Ou seja, recebo 20%, esses 20% são dos meus 2 primeiros meses de obra, executo esses 2 primeiros meses de obra e para eu receber o percentual referente ao meu 3º mês de obra, eu vou ter que comprovar a execução desse 3º mês de obra e assim vai em diante. Comprovo a execução do 4º mês, recebo o valor financiado referente àquele mês de obra. Só que, gente, além dessa questão aí das modalidades, a gente tem as linhas de crédito. Então, quando a gente tem aí um financiamento de construção em terreno próprio, ou seja, a pessoa já tem um terreno e quer financiar apenas a construção, a liberação é exatamente como eu acabei de explicar para vocês. Afinal, nenhum valor do financiamento vai para a compra do terreno.
todo o valor do financiamento vai para a construção da casa. Entretanto, quando a gente faz um financiamento de aquisição de terreno e construção, que é aquele financiamento que vai englobar a compra do terreno e a construção da casa da pessoa, parte desse valor vai ter que ir para a compra do terreno. Então, como é que funciona, pessoal? A Caixa, ela paga no máximo 80% do menor valor entre o valor de compra do terreno e o valor de avaliação do engenheiro da Caixa. Então, se, por exemplo, eu comprei aí um terreno através do financiamento de aquisição de terreno e construção de R$100 mil, a Caixa vai estar pagando no máximo 80% desse valor, ou seja, R$80 mil. Os R$20 mil restantes eu vou ter que estar pagando com recursos próprios. Só que, gente, esse valor do terreno, a Caixa só vai pagar ao vendedor do lote depois de a gente assinar o contrato de financiamento e fazer o registro desse contrato de financiamento. E entre eu negociar a compra do lote e a Caixa de fato efetuar esse pagamento, vai pelo menos uns 3 a 4 meses. Porque para que eu consiga assinar o contrato de financiamento com a Caixa, eu preciso executar todos os projetos dessa casa, preciso aprovar esses projetos na prefeitura, preciso emitir o alvará de construção, preciso enviar isso para a Caixa. A Caixa vai passar toda essa documentação para um engenheiro credenciado dela fazer a avaliação. Então ele vai até o nosso lote, avalia o lote, avalia a planilha PCI, avalia o projeto e estando tudo ok, aí sim que a gente é chamado para fazer a assinatura do contrato de financiamento. A gente assina esse contrato de financiamento, leva para o Registro Geral de Imóveis para fazer o registro dele e traz de volta esse contrato para a Caixa. Nesse momento que a Caixa vai pagar 80% do valor do terreno direto na conta do vendedor do lote. E também é nesse momento que, se a gente está fazendo um financiamento com adiantamento de parcelas, a gente já recebe ali o nosso adiantamento direto na nossa conta. Ou seja, gente, sempre quando a gente está falando de um financiamento de aquisição de terreno e construção, ou até um financiamento de construção em terreno próprio, é muito importante vocês entenderem que a gente só começa a receber recursos da Caixa depois de assinar esse contrato com o banco e registrar esse contrato. Então, tudo o que acontece anteriormente aí à assinatura do contrato, a gente precisa, pelo menos inicialmente, estar arcando com recursos próprios. Então toda a parte de documentação inicial, ITBI, taxas com a Caixa, taxas com a prefeitura, a parte de elaboração de projetos, a gente vai ter que estar utilizando nossos recursos próprios para a gente conseguir então assinar com a Caixa e começar a receber o valor de financiamento. A gente consegue, gente, incluir esses gastos no financiamento, só que a gente vai ter que nos reembolsar. Ou seja, assim que entrar ali a primeira medição, o primeiro pagamento da Caixa, a gente nos reembolsa ali o valor pago com essas taxas, projetos e demais serviços. Então, gente, a forma tradicional geral para se explicar o como a Caixa paga em um financiamento de construção é falar que esse valor é pago por etapas, de acordo com o andamento físico da obra e por reembolsos, ou seja, executo e recebo ali o valor referente ao que foi executado. Só que, gente, não se esqueçam, se for um financiamento pelo SBPE e a gente não utilizar o FGTS, a gente consegue ainda receber um adiantamento de 20% do valor do financiamento para estar iniciando a obra. Um outro ponto, gente, que é muito importante de falar, como esse recebimento é por etapas e a gente precisa comprovar o que foi executado na obra, é muito importante que vocês saibam que em nenhum momento a Caixa vai nos pedir nota fiscal do que a gente está gastando na obra, para onde está indo esse dinheiro. Essa comprovação é feita através do andamento físico da obra. Então, se eu falei que no primeiro mês de obra 10% dela estaria executado, o que a Caixa quer ver é que esses 10% de fato estão executados. Ela está nem aí se eu gastei mais ou menos do que estava previsto. Então essa é uma pergunta que sempre me fazem e que vocês já conseguem ter essa resposta agora. Em nenhum momento a gente precisa fazer uma comprovação financeira para a Caixa do que está sendo gasto na obra. Tá, Rafael, entendi tudo isso aí, mas eu queria saber como que funciona então essa comprovação para a Caixa. Como é que eu vou mostrar o andamento físico da obra? Gente, quase todas as etapas de obra a gente consegue fazer isso através do preenchimento da PLS, Planilha de Levantamento de Serviços, que é uma planilha padrão da Caixa que o próprio engenheiro responsável técnico pela tua obra vai estar elaborando, onde ele vai tirar fotos da obra e mostrar o quanto foi executado. A Caixa vai ver que está de acordo e vai fazer o pagamento direto na tua conta. Entretanto, quando a gente chega no marco de 30% de obra executada e o marco de 85% de obra executada, nesses dois momentos, a Caixa vai enviar um engenheiro credenciado por ela para ir até a nossa obra e fazer essa análise. Então essa análise que nas demais etapas
são feitas pelo próprio engenheiro da obra, agora é feito pelo engenheiro da Caixa. Então ele vai até o terreno, avalia o quanto foi executado e a partir dessa avaliação que a Caixa vai estar pagando direto na tua conta, direto na conta do proponente. E esse é um segundo ponto importante de falar, né, gente? Esses pagamentos sempre são feitos direto na conta da Caixa dos proponentes, das pessoas que pegaram esse financiamento. Então, não existe aquela ideia de a Caixa estar pagando direto para a construtora. Não. O dinheiro sempre vai para a conta do cliente, para a conta da pessoa que pegou esse financiamento e essa pessoa que vai estar direcionando esse valor, então, para a construtora, para a compra de materiais, para a empreiteira, para o que quer que seja. Tá bom, pessoal? Então, é assim que funciona aí um financiamento de construção, é dessa forma que a Caixa faz a liberação dos recursos em uma construção financiada. Gente, de dica, é muito importante que independente se vocês solicitem adiantamento de parcelas ou não, vocês tenham um fluxo de caixa ali para iniciar a obra de pelo menos uns 20% do valor da obra, tá? Isso é muito importante para que vocês consigam gerir bem essa obra. Gente, todas essas informações que eu passei para vocês é apenas o básico de uma construção financiada, tá? Então, se vocês querem construir uma casa, seja para morar, seja para vender, seja para clientes, para ter uma construtora aí focada em obras financiadas, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu treinamento de construções financiadas, Financiamento Inteligente, onde eu mostro do básico ao avançado todo o passo a passo de como construir uma casa financiada, como construir para vender, modelos de planilhas, modelos de contratos, tudo o que vocês precisam para, de fato, se tornarem especialistas em construção financiada. Tá bom, pessoal? Por fim, não deixem de curtir esse vídeo, que isso me ajuda demais. Obrigado pela atenção e até a próxima!